Suprimento diário, parte 19. Leia Yahu Hanan, capítulo 1, versículos de 45 a 51. Yahu Hanan, capítulo 1, versículo 45. Felipe, por sua vez, foi ter com Naucranu e contou-lhe: encontramos aquele acerca de quem Mehushua e os profetas escreveram. O seu nome é Yahushua, filho de Yahusaf, de Nodzorod. Versículo 46. De Nodzorod perguntou Naucranu, admirado: poderá vir daí alguma coisa boa? Vem e vê, disse Felipe. Versículo 47. Ao aproximarem-se, Yahushua disse: aí vem um homem honesto, um verdadeiro filho de Yahshuru. Versículo 48. Como sabem o que sou? Perguntou Naucranu. Yahushua respondeu: vi-te debaixo da figueira, antes de Felipe te ter encontrado. Versículo 49. Então Naucranu replicou: Mauroé, mestre, tu és o filho de Yahu, o rei de Yahshuru. Versículo 50. Yahushua perguntou-lhe: acreditas nisso? Só por eu te dizer que te tinha visto debaixo da figueira? Terás provas muito mais fortes do que esta. Versículo 51. A verdade é que vocês hão de ver o Shomayel aberto e os querubins de Yahu indo e vindo sobre mim, o Filho do Homem, para produzir pedras para a edificação de Yahu. Os seguidores de Yahushua sendo transformados em pedras. O cordeiro com a pomba atraiu pessoas para seguirem-no. Quando Yahu Hanan, o imersor, disse: eis o cordeiro de Yahu, 2 de seus discípulos foram atraídos por ele, e Yahu Hanan ficou muito feliz com isso. Quais eram os nomes desses 2 discípulos? O primeiro era Andoru, mudado para André, e o segundo deve ser Yahu Hanan, o escritor deste livro. Embora tendo sido humilde, não mencionou o seu nome. Sendo Andoru atraído, encontrou seu irmão Shamiú e o levou a Yahushua. Capítulo 1, versículos 41 a 42. Quando Yahushua olhou para Shamiú, mudou seu nome para Cafos, que significa uma pedra. O Admuru se referiu a essa sua palavra quando falou a Cafos em Manial 16, versículo 18, sobre a edificação do Oholial. Deve ter sido a partir daqui que Cafos obteve o conceito de pedras vivas para a edificação da casa espiritual. 1 Cafos, capítulo 2, versículo 5, que é o Oholial. O significado de pedra é que ela denota um trabalho de transformação a fim de produzir material para a edificação de Yahu. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Em um único capítulo temos um cordeiro, uma pomba e uma pedra, os quais são todos figuras. Qual é o significado dessas figuras? Significam que o cordeiro adicionado à pomba produz pedras. Digo novamente que não deveríamos tentar entender o livro de Yahu Hanan meramente de acordo com as letras pretas no papel branco. Você precisa esquadrinhar o verdadeiro significado das alegorias. O que é um cordeiro? Segundo Shlomo 12, o cordeiro pascal era morto
pelos pecados do povo e comido para sua satisfação. O que é uma pomba? Na velha aliança, observamos que ela é uma criatura cheia de beleza da vida. Representa, portanto, a terceira pessoa eterna, alcançando a humanidade e dispensando vida ao homem. Essa pomba que desce sobre o homem iguala-se à redenção e destina-se à produção de pedras. Não produz pregadores, ministros ou doutores em teologia. Produz pedras. Como veremos, essas pedras destinam-se à edificação de Borraiú, a casa de Yahu. Embora Andorul tenha encontrado o Odmuru antes de Cafos, Yahushua não mudou o seu nome. Qual a razão disso? Se você e eu fôssemos o Odmuru e Yahushua, provavelmente teríamos mudado o nome de Andorul para pedra e o nome de Yahucana para diamante. O Odmuru e Yahushua, todavia, era ponderado e movimentava-se devagar, mudando o nome de Shamiul, não o de Andorul. Se eu fosse Andorul, teria dito: Odmuru, por que não mudaste o meu nome? Não é justo. Vim a ti primeiro. Por que dás a Shamiul um novo nome e não a mim? Odmuru tem que me dar um novo nome também. Porém, o Odmuru não mudou o nome de Andorul. Isso indica que tudo depende dele. O Odmuru nunca agirá precipitadamente. Felipe foi o próximo a ser atraído para o Odmuru e Yahushua. Não obstante, ele nada fez com Felipe. Depois este encontrou Naghanu e disse: achamos aquele de quem Mehushua escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, e Yahushua, o Nodzorod, filho de Yalsaf. Versículo 45. Esta informação não foi exata. Yahushua não nasceu de Yalsaf, mas de Mauroém. Manial, capítulo 1, versículo 16. E não nasceu em Nodzorod, porém em Betlehem. Lucas, capítulo 2, versículos 4 a 7. Quando Naucahanu disse: de Nodzorod pode sair alguma coisa boa, Felipe disse: vem e vê. Felipe estava certo em não argumentar com Naucahanu. Percebeu que lhe faltava compreensão e, portanto, simplesmente disse a Naucahanu: vem e vê. Todos temos uma lição para aprender dessas palavras. Existem muitos jovens Felipes entre nós que, após verem alguma coisa do Odmuru, saíram e falaram a outros de uma maneira inadequada, dando-lhes informações erradas. Assim, não deveríamos discutir com as pessoas, porém simplesmente dizer-lhes para virem e verem. Naucahanu veio. Embora nada tenha feito com Felipe, o Odmuru fez algo com Naucahanu, falando-lhe do sonho de Yalcaf, capítulo 1, versículo 51. Por que o Odmuru fez alguma coisa com Shamiul e Naucahanu, porém não com Andorul e Felipe? Existe aqui um princípio. O Odmuru não trata com o primeiro, mas sempre com o segundo. O primeiro pertence à velha criação. Durante a Páscoa no Egito, todos os primogênitos foram mortos. Não seja o primeiro, pois se desejar sê-lo, você estará terminado com o Odmuru. Embora seja bom ser o primeiro na escola, não ocorre o mesmo no Rolial. Nunca tente ser o primeiro com o Odmuru e Yahushua. Aprenda
a ser o segundo. Se tentar ser o primeiro, você errará o alvo. Todos gostam de serem os primeiros. Se quiser ser o segundo, todavia o Odmuru lhe fará algo. Shamiur foi o segundo, e o Odmuru revelou-lhe a questão de ser uma pedra. Naukhanu também foi o segundo, e o Odmuru desenvolveu-lhe a casa de Yalhu. Shaolin a todos, continuaremos na parte 20.